Olá, gente querida, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo diário do livro de Provérbios, versículo por versículo. Que bom que você está aí com a gente mais uma vez para continuar aprendendo mais da palavra do nosso Deus. E claro, como dizemos todos os dias, se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Hoje nós temos um versículo bastante interessante que nos diz assim, Provérbios 30:11. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Vou ler mais uma vez. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Interessante, são versículos que falam sobre família, como tem aquela música, né? Família, família, papai, mamãe, titia, né? Ou a Grande Família, que era aquele programa tão conhecido da Rede Globo. Enfim, família, gente querida. Nem sempre família é aquele mar de rosas, famílias nem sempre são aquela perfeição. E família é um tema muito importante, tanto já dentro do judaísmo quanto depois do cristianismo. Inclusive, há um teólogo luterano chamado Gottfried Brackemeier, que é pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. O pastor Brackemeier diz que a família é comunidade em miniatura. Nós temos a comunidade cristã, mas a família também é a primeira comunidade. Tanto que é na família, nessa primeira comunidade em miniatura, que nós já experimentamos também do amor de Deus. E aqui em específico, esses versículos estão falando sobre o relacionamento entre filhos e pais, que muitas vezes são relacionamentos bastante complicados, e muitas vezes os pais também já não sabem mais o que fazer. Antes de nós entrarmos um pouco mais nessas questões, é importante dizer que honrar o pai e a mãe é uma coisa muito importante no Antigo Testamento, como é muito importante também em todo o judaísmo, né? Para o judaísmo, honrar o pai e a mãe é o primeiro passo, primeiro passo de fato no caminho da construção de uma sociedade justa. Então, olha só que interessante. Agora, já trazendo para o hoje, isso é uma coisa muito interessante. Depois nós vamos ver também o que Lutero falou sobre isso. Mas olha como isso é atual. Por que de fato, para o judaísmo, o honrar o pai e a mãe tem a ver com a construção de uma sociedade justa? É muito simples e você vai entender por quê. Quando um filho, uma filha não honra, não respeita o pai e a mãe, dificilmente esse filho ou filha vai respeitar também professores, dificilmente vai respeitar pastores, padres, enfim, dificilmente vai respeitar pessoas idosas, dificilmente vai respeitar alguma autoridade. Por quê? Porque o primeiro passo para respeitar uma autoridade, e autoridade eu não estou falando aqui de poder, porque poder é uma coisa, exercer o poder é uma coisa, é dominar o outro. Autoridade é quando você é reconhecido como autoridade pelos outros, e não porque você exerce o poder, né? E na liderança devemos agir não pelo poder, mas pela autoridade, né? A autoridade não é uma coisa que se conquista, ou você tem ou não tem, né? Mas, em todo caso, quando um filho, uma filha, não respeita, não honra o pai ou a mãe, não vai respeitar e não vai honrar qualquer outra autoridade, sejam professores, sejam sacerdotes, sejam idosos, sejam outros tipos de autoridades, talvez direção de escola ou enfim, né? Então é interessante, é ali que começa essa questão do respeito, do reconhecimento, essa questão de humildade. E isso falta muito nos jovens hoje. Essa humildade de reconhecer que eles não sabem nada da vida ainda e que essas pessoas, talvez idosas, vamos pegar esse exemplo, que eles tanto desprezam e rejeitam como caretas, são os grandes sabedores e que têm guardadas em si as grandes sabedorias de vida. Inclusive, deixa eu falar aqui, acho que até posso citar o nome sem problema, né? Nós fomos há poucos dias passear com as duas turmas de ensino confirmatório na propriedade do senhor Ruben Harf, aqui na cidade de Sapiranga. Ele que tem uma propriedade onde tudo que é plantado é através da agroecologia, que é um trabalho muito bonito, não usa agrotóxicos e a própria natureza ajuda nas produções que são feitas ali naquele sítio.
E eu fiquei surpreso, conheço já o seu Rubem há bastante tempo, mas eu fiquei muito surpreso e muito feliz com toda a sua sabedoria. Uma pessoa de idade que tem muita sabedoria. Por exemplo, uma das frases que ele disse, né? Eu não sou louco de colocar veneno na comida, isso não se faz. Uma sabedoria profundíssima, um tesouro essas palavras. Então temos sim que ouvir essas pessoas que já têm mais idade, mais experiência de vida, como jovens e também que os adolescentes, também já logo as crianças possam crescer respeitando essas pessoas. E tudo começa onde? Quando eles respeitam e honram o pai e a mãe. Quando eles honram pai e mãe, não vão ter dificuldade de respeitar e honrar a pessoas mais velhas. E nesse sentido, olha o que nos diz Martinho Lutero sobre o quarto mandamento, porque o provérbio de hoje está estreitamente ligado ao quarto mandamento. O quarto mandamento diz: honre seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra. E daí Martinho Lutero diz: o que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e por isso não desprezar nem irritar nossos pais e as pessoas que têm autoridade sobre nós, mas devemos honrá-los, servir e obedecer-lhes, amar e querê-los bem. Ou seja, o filho que honra o pai e a mãe vai querer o bem do pai e da mãe, mas não só do pai e da mãe, também dos professores da escola, também do sacerdote religioso, também das pessoas idosas, também de outras autoridades. Isso vem como bênção. Isso vem como bênção. Mas eu quero também complementar com outro versículo, com outra palavra do Novo Testamento, que vem lá, estou aqui com a Bíblia, lá de Efésios capítulo 6, 1 a 4. Depois você dá uma olhadinha nesse texto na sua casa. Efésios 6, 1 a 4 fala também, porque é muito fácil dizer para os filhos, né, honra o pai e a mãe. Mas qual é a função dos pais nesse sentido? Aí o apóstolo Paulo nos dá uma boa dica. Efésios 6, 1 a 4 diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. É a promessa que vem, né? Mas daí olha o que diz o versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, pais, vocês também têm essa tarefa de não irritar os filhos, não provocar os filhos. Qual que é a tarefa dos pais? Dar uma boa educação para os filhos. Como é que o filho, a filha vai honrar o pai e a mãe e assim respeitar as outras autoridades, se muitas vezes os próprios pais provocam também os filhos à ira? E aqui nós temos uma coisa muito importante que muitas vezes é esquecida, e com isso eu quero finalizar o vídeo, que já está longo demais, que é a questão do batismo. Nós batizamos conforme a ordem de Jesus, lá em Mateus 28, 19 a 20, onde Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e daí vem a parte mais importante: ensinando-os a obedecer a tudo que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Muitas vezes a gente batiza a criança na fé cristã, que é fundamental, é um sacramento, é o meio da graça, mas ali na parte do ensinar a obedecer o que Jesus tem ensinado, ali se falha. E assim, irmãos e irmãs, claro que isso não é regra, claro que isso não é para todo mundo, claro que cada caso é um caso e nunca podemos generalizar, mas sim, muitas vezes não adianta querer e esperar que os filhos tenham uma caminhada cristã, tenham uma caminhada espiritual, quando os pais não têm uma caminhada espiritual, quando os pais não têm uma caminhada cristã, quando os pais não amam a Jesus, quando os pais não amam ir na igreja. Aliás, isso também é importante mencionar, né? Se os pais não virem na igreja, os filhos também, depois que fizerem a confirmação, também não vão vir mais. E de repente, a criança foi batizada só depois do ensino confirmatório, que ela vem na igreja de novo. Ela nem sabe o que é igreja, não se acostumou a isso. E daí muitas vezes ali também acontecem problemas e os pais muitas vezes não sabem mais o que fazer. Querem que o filho, a filha siga o caminho de Deus, mas elas mesmos ainda não seguem o caminho de Deus. Mas eu quero dizer aqui isso não no sentido de se tornar um peso. Eu digo isso aqui no sentido de se tornar um convite. Querido pai, querida mãe, participe, venha.
E nesse sentido, seja exemplo para o seu filho, para a sua filha, no Senhor, para que eles e elas sigam o caminho de Jesus, possam honrar pai e mãe, e assim, através disso, possam também respeitar outras autoridades, e a partir disso nós teremos uma sociedade mais justa e honesta. Porque a mudança não começa na escola, a mudança não começa lá no culto infantil ou no ensino confirmatório, a mudança começa dentro de casa, lá na família, que é a comunidade em miniatura. Se ali não for feita a diferença, esquece. Então esse vídeo de hoje serve a nós como um convite a você fazer a diferença e ser representante de Deus para fazer diferença dentro da sua própria casa. Tá bem, gente querida? Deixe o seu comentário aqui embaixo sobre esse vídeo. Não vá embora sem deixar o like, que nos ajuda muito. Aperte no botão compartilhar para mandar para mais pessoas, para mais pais e famílias verem esse vídeo, e fique na paz de Jesus. Amém.